a gente leu uma conclusão do que aconteceu. E eles chegaram ao outro lado do mar. Eles quem? Jesus, seus discípulos e alguns barquinhos que o seguiam nessa missão marítima. Jesus estava à beira do mar da Galileia, pregando acerca do reino de Deus. E o interessante é o que o Senhor estava pregando. Jesus, ele pregava sobre a semente, parábola do semeador, semente que caía nas pedras, semente que caía na beira do caminho, uma semente que caía na terra boa. Essas eram uma semente que caía também no meio do caminho, né? E o Senhor Jesus estava falando acerca dessa parábola, para melhor entender as pessoas acerca do reino de Deus. E uma das coisas que Jesus, ele quer falar sobre o reino de Deus, ele quer compará-lo como um homem que semeia pelo dia, descansa pela noite, e enquanto ele descansa, a terra por si só faz o trabalho que ela tem que fazer, que é da semente germinar, de fazer a semente crescer, virar uma árvore, e assim a pessoa que planta faz somente uma parte, enquanto a terra faz a dele. E assim ele compara o reino dos céus, compara o reino também como um grão de mostarda, sendo uma das menores sementes para cultivo, mas quando se cresce, é uma das maiores hortaliças. Que coisa linda é o reino dos céus, o que Jesus estava querendo implantar na terra. A missão de Jesus Cristo não foi trazer um governo terreno. O que Jesus quis trazer para a terra foi um reino dos céus. Foi essa ligação, foi nos trazer a comunhão que outrora foi rompida lá no Éden. Então a nossa história começa desde quando, lá no Calvário, Jesus Cristo pagou a dívida que não era dele, mas nossa. Esse é o reino dos céus, o reino que trabalha por nós, o reino que pega coisas improváveis e faz coisas grandiosas, o reino que ele faz a gente descansar enquanto ele opera milagres. Enquanto a gente faz a nossa parte, descansa e Deus opera. Eu já ouvi nessa tarde que o nosso Deus é um Deus tão grande que o olho não viu, o ouvido nunca ouviu, um Deus além dele, e ele trabalha para aquele que nele espera. Então já fala para quem está do teu lado e diga: Deus vai trabalhar para quem nele espera. Deus só vai trabalhar por você se você esperar nele. Esse é o reino. É isso que Jesus disse. Você planta e descansa. O que você é para fazer, você faz. Você plantou. Mas o que é para Deus fazer, o que é para a terra fazer, né? O que é para a terra fazer com a semente, ou seja, o que é para Deus fazer, Deus vai fazer enquanto você descansa. Deus vai fazer quando a gente não consegue fazer. Deus vai quando a gente não consegue ir. Enquanto a gente pode fazer, Deus não vai fazer. Deus vai nos dar força para a gente fazer. Enquanto a gente pode ir, Deus não vai. Deus vai nos dar força, ânimo, sabedoria, entendimento para que a gente vá. Deus é assim. E ele percebe que está entardecendo e tem uma missão maior do outro lado do mar. O convite, a convocação de Jesus para os discípulos é: passamos para o outro lado. Repita comigo: passamos para o outro lado. Oh, glória a Deus. A gente precisa dar ênfase ao que Jesus falou, para que a gente se agarre na palavra que ele disse e permaneça e consiga chegar do outro lado.
para a gente que ouve, para a gente que lê o capítulo 5 de Marcos, a gente vai perceber apenas que Jesus passou para o outro lado. Mas a gente não sabe qual foi o trajeto que Jesus teve, a dificuldade que ocorreu no meio do caminho, porque o negócio, o mais forte da história não está no início, não está em como a gente nasce, não está em como a gente termina, mas o mais forte, importante da história é no momento, é no meio do tempo, durante, sabe, desde quando começa até quando termina. É isso que vai definir a nossa vida. É isso que a gente vai perceber, que há anos atrás você não pensava do mesmo jeito que pensa hoje. É aí que você vai entender que ano passado você pensou em algumas coisas, que esse ano você já aprendeu como maturidade, já cresceu e já não pensa igual. Isso é o meio do tempo. É por isso que o profeta vai clamar ao Senhor dizendo: ouve, ó Senhor, atende a nossa oração, aviva, Senhor, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Não é no começo, não é no final, é no meio da trajetória, é no tempo da dificuldade, é no tempo da adversidade. Jesus vai com os discípulos, está indo para o meio do mar, atravessando o mar da Galileia, e agora o vento está soprando forte, as ondas estão mal alteradas. E a Bíblia diz que as ondas estão tão alteradas que está colocando pavor em todo mundo que está dentro do barco. Todo mundo que está dentro do barco está pensando que vai morrer. Todo mundo que está dentro do barco está pensando que vai parar, que vai naufragar. Todo mundo que está dentro do barco está com medo. E a gente entende a gravidade da dificuldade quando a gente entende quem são os homens que estão acompanhando Jesus nessa missão marítima. Pescadores, homens como Pedro. Quem lembra que no dia que ele teve encontro com Deus, encontro com Jesus, o Filho do Deus vivo, ele perdeu toda a noite. Na verdade ele não perdeu, mas foi um tempo que ele aprendeu. Pescou a noite inteira, não teve peixe, mas quando se encontrou com Jesus, Jesus deu um direcionamento: vai até o alto mar, lança a rede. E ele até questionou: mas Senhor, eu pesquei a noite inteira. Eu entendo que peixe, eu imagino que ele pensa, né? Eu entendo que peixe a gente pesca pela noite, é melhor, mais fácil. Pelo dia ele se esconde, mas já que é o Senhor que está mandando, eu vou. E quando ele foi, ele teve a melhor pesca da sua vida. O milagre foi tão grande que ele entendeu que melhor do que ter a melhor pesca é ter aquele que faz milagres. Abandonou tudo, foi andar com Jesus, foi ser discípulo de Jesus, ouviu o ide do Senhor, atendeu ao chamado apostólico de Jesus, ao chamado que ele disse: larga tudo, agora não vai ser mais pescadores de peixe, mas pescadores de homens, pescadores de almas. Então a gente entende que quem está com Jesus são discípulos que outrora eram pescadores, acostumado com o mar agitado, acostumado com a tempestade, acostumado com o vento forte, acostumado com qualquer dificuldade que houvesse durante a noite da navegação, da pescaria. Mas esses mesmos que estão acostumados, eles estão com medos. Parece que é algo que eles nunca viram, é algo que fugiu do controle deles, é algo que eles não podem fazer nada. E eles vão procurar Jesus, que está no barco e na polpa do barco, descansando com o seu travesseiro. Eles perguntam, vai até Jesus e vai falar: Jesus, não se importa que a gente morra,
não se importa que a gente pereça nesse mar. A minha pergunta é: por que Jesus dorme enquanto todos se desesperam? Por que Jesus descansa enquanto todos estão amedrontados, aterrorizados? Porque aquela viagem marítima não era qualquer viagem. Aquela viagem marítima era uma lição, era uma prova teórica, aliás prática, do que se ouviu na teórica na beira do mar. Na beira do mar, o que se ouviu acerca do reino de Deus? Se ouviu que o reino de Deus é comparado com aquele que lança semente, mas descansa, enquanto Deus está no controle, trabalhando. Estão no meio do mar, agora é na teórica. Fala para quem está do lado, diga: você só não ouve como Deus coloca você na prática. Você não só prega, como Deus coloca você dentro da prova. Você não só canta, como Deus coloca você no meio do redemoinho, para você cantar e viver o que canta, e entender que dentro da tormenta Ele também tem um caminho. Assim é o nosso Deus. Você não só ouve aqui como Deus, no tempo da dificuldade, Deus vai colocar você à prova. Deus vai colocar você no meio da dificuldade, para que você entenda e coloque em prática o que você ouve nesse altar. Coloque em prática o que você ouve, o que você lê na palavra de Deus. O que Jesus estava fazendo? Descansando. Essa era a maneira pedagógica de Jesus ensinar aos seus discípulos que no meio da tormenta, quando ninguém tem mais o controle, quando só Deus pode fazer, o que é que a gente tem que fazer? Descansar. Fala para quem está do lado, diga: descansa. Descansa. Diga para 3 pessoas: descansa. Descansa. Essa era a maneira de Jesus ensinar na prática o que era para fazer no meio da tormenta, no meio da dificuldade. O que é para fazer? Descansar. Se eu não consigo, eu não vou perder tempo. Se eu não consigo, eu não vou me espernear. Eu não vou ficar batendo o pé. Ah, Senhor, cadê? Não, eu vou descansar, porque o que eu fiz, o que eu podia fazer, eu fiz. Quando eu não posso mais, aí é que Deus vai fazer, e a gente descansa. E a gente descansa. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. E sabe o que é que Ele nos diz? Aquietai-vos. Fala para quem está do lado, faz assim: shh, shh, aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus, que Ele é Deus. A gente, enquanto a gente fala, enquanto a gente murmura, enquanto a gente reclama, enquanto a gente anda para lá e para cá, eu quero resolver esse problema, como é que eu vou fazer? Eu acho que eu vou falar com fulano, acho que eu vou falar com ciclano, eu vou falar fala com quem pode resolver. O poderoso, nosso Deus, é tremendo para fazer coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Oh, glória a Deus. Para Jeremias, clamas a mim. Pode clamar, Jeremias, que eu vou anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Essa aula prática serviu de alguma coisa. Anos depois, Tiago foi morto à espada por Herodes. E Pedro foi raptado. E Pedro foi colocado numa prisão. Para alguns, Pedro estava aprisionado. Mas a Bíblia não faz menção de Pedro preso. Mas a Bíblia deixa claro, Lucas deixa claro dizendo que Pedro estava guardado na prisão. Passaram-se os dias dos pães ázimos
e Pedro guardado na prisão. Um dia antes da morte programada de Pedro, Pedro estava preso do seu lado. Olha, entenda a gravidade aqui. Pedro estava preso do seu lado, acorrentado com outro soldado. Um soldado. Do outro lado, acorrentado em outro soldado. Seus pés estavam acorrentados. Na frente tinha mais soldados guardando a prisão para garantir a prisão de Pedro, porque Pedro já fugiu uma vez. E agora eles queriam levar ao sinédrio Pedro de verdade. Agora ia. Só que o anjo entrou na prisão. Quem acredita nisso? Quando o anjo entrou na prisão, o anjo se deparou com Pedro fazendo o quê? Dormindo. Pedro estava dormindo enquanto estava preso. Será que isso não é reflexo do que antes no mar da Galileia Pedro viu seu mestre dormir na tormenta? E hoje ele entendeu: eu não posso fazer mais nada, agora é com Deus. Enquanto Deus vai fazer, eu vou descansar. As cadeias caíram, as portas se abriram, Pedro foi livre enquanto ele descansava. E Pedro descansou tanto em Deus que quando ele veio acordar, entender que ali foi verdadeiramente uma ação de Deus, que ele ficou tão perplexo com tudo aquilo, que ele entendeu. Ele já estava na porta da irmã Maria, batendo na porta: abre aqui, sou eu, Pedro. Enquanto todos estavam reunidos orando para que Deus livrasse Pedro da prisão. Pedro entendeu que a gente não pode fazer nada. A gente precisa descansar e entender a palavra que Deus liberou. O que é que Jesus falou? Passamos para o outro lado. Não foi isso que Jesus disse? Jesus não falou que ia passar pelo outro lado, para o outro lado? Vamos chegar ao outro lado. Se Jesus falou, não importa a tempestade do meio do caminho, não importa a dificuldade que tente barrar você e faça você paralisar no meio do caminho e não chegar do outro lado. Não importa, não tem nada que impeça você de chegar do outro lado. Por quê? Não é porque você é melhor do que ninguém, é porque existe uma palavra liberada por quem é fiel para cumprir tudo que ele diz. E ele disse que iria chegar do outro lado. Não importa como, mas iria chegar do outro lado. Não importa o que ia acontecer no meio do caminho, mas a palavra chegaremos ao outro lado. Venha o que vier, haja o que houver, iremos chegar até o outro lado. Essa foi a palavra de Deus. E se a gente se apegar com a palavra que Deus disse, a gente vai chegar. Venha o que vier, haja o que houver, vai acontecer o que ele falou. Porque não foi o homem, e ele não é homem para mentir, nem filho do homem que se arrependa. Ele é Deus poderoso que vela, cumpre todas as suas promessas, vela pelas suas palavras, cuida das suas palavras. O que é que Deus falou para você? O que é que Deus disse que vai acontecer na tua vida? O que é que Deus fala ao seu respeito? O que é que Deus diz quem você é? Não são as pessoas, é o que Deus diz. Porque o mar agitado estava dizendo: vai morrer no meio do mar. O vento forte estava dizendo: o barco vai virar. O medo estava gritando na mente dos discípulos, dizendo: vocês vão naufragar. Mas o que é que Deus falou? Vocês vão chegar ao outro lado. Oh, glória a Deus! Não é a circunstância, não é onde
você mora, não é quem é sua família, não é qual é o seu poder aquisitivo, não, é o que Deus falou para você, vai se cumprir. Quem acredita nessa tarde? Levante a mão e acredite na palavra que Ele disse a você, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. 2020 foi muito difícil. 2020 falou para muita gente: fica em casa. E quem não teve problemas com Covid, teve problemas emocionais. Fica em casa. Paralisa. Eu não tiro a hipótese de que esse vírus, que essa propagação, essa pandemia, foi algo também espiritual. Porque o que esse vírus veio trazer? Esse vírus veio trazer a paralisia, parar você de qualquer forma. Quem estava doente, acometido com Covid-19, ele ficou parado como? Parou de respirar. E quem não foi cometido, parou de sonhar. As atividades que não puderam ser realizadas, as formaturas que não houve no 2020, as festas de debutante, a festa tão sonhada para quem é uma menina de 15 anos, não pode acontecer. O casamento que há anos as pessoas vêm tramando, vêm preparando, não pode fazer, teve que ser online, teve que ser adiado. Tanta coisa. Aquele jovem, aquele adolescente que sonhava acabar os estudos em 2020. 2020 é o meu último ano acadêmico, é o meu último ano no ensino médio. Não pôde. Os sonhos foram guardados, arquivados. Por mais que a gente teve auxílio, por mais que a gente teve ajuda, mas não foi a mesma coisa. Só que o vírus dizia: para. Mas o teu Deus diz: vai acontecer. Acontece. E isso é tão provável que até em tempo de pandemia, a gente está vivendo o que Deus tem para gente. Meu irmão cresceu a loja dele, aproveitou que todo mundo agora está precisando fazer aula online, aí ele vendeu com muita força notebook. Oh, glória a Deus! Pessoas foram beneficiadas de outra forma. Pessoas que trabalham com costura, conseguiu costurar agora o quê? Máscara, fabricar máscaras. Tudo, Deus estava se movendo e está se movendo entre nós, sobre nós e por nós, através de nós. Então quero que você entenda essa palavra aqui nessa tarde, que o nosso Deus é poderoso, e que nenhuma palavra que Ele falou vai cair por terra.